A terceira temporada de From acabou de terminar e ela trouxe algumas respostas ali, introduziu novos elementos, ela respondeu à origem dos monstros, introduziu o elemento ali do Homem de Amarelo, assim como viagem no tempo e reencarnação. Mas apesar da série ter respondido à origem dos monstros, eu esperava mais dessa terceira temporada. Eu acreditava que essa terceira temporada seria uma temporada que responderia vários mistérios, mas acabou não acontecendo, porque eles decidiram enrolar, porque essa temporada, quando chega ali no meio dela, ela enrola muito e não acontece quase nada. Mas apesar dela ter tido esses problemas, eu vou tentar teorizar aqui. Vamos falar sobre o lance das reencarnações. Mas antes, deixa eu dar um pouquinho de contexto. Em um determinado período, o Homem de Roupas Amarelo, que eu acredito ser a grande entidade que está por trás de tudo isso, chegou e ofereceu para um grupo de pessoas a imortalidade, caso eles sacrificassem os seus filhos. Mas no meio desse grupo teve duas pessoas que não concordaram com isso e tentaram salvar a sua filha, mas acabaram falhando. Eu vou chamar essas duas pessoas de João e Maria, porque não sabemos o nome dela. A série ainda não revelou o nome dessas duas pessoas, então vou chamar eles de João e Maria. Os dois acabaram falhando, a filha dele junto com as outras crianças foram sacrificados, o ritual foi bem sucedido ali e João e Maria acabaram morrendo. Foi nesse exato momento que surgiu os monstros e o ciclo de reencarnação começou. E eu acredito que esse ciclo aconteceu mais de 5 vezes. Na série a gente vê que o Jade ele tem algumas visões, ele tem algumas alucinações ali com o Christoph. E dá a entender, pelo menos nesse último episódio, é que essas alucinações, essas visões que o Jade tem, são decorrentes da sua vida passada. Então ele viu o Christoph, isso era decorrente da sua vida passada como o Christoph. Se levar isso como base, a gente vai entender que eles estão na quinta reencarnação, porque o Jade teve visões com 4 pessoas diferentes: o homem preso na árvore, o homem esmagado pela pedra, o soldado da guerra civil e o Christoph. Então, tecnicamente, eles estariam na quinta reencarnação. Mas apesar da série ter mostrado 4 pessoas diferentes nas alucinações do Jade, eu acredito que eles tenham reencarnado mais do que 4 vezes. O que reforça essa minha ideia é que o Henry conta a Tabitha que a sua esposa Miranda falou que existiram outras pessoas antes dela que tentaram salvar as crianças, mas acabaram falhando. Essa fala dele indica que tiveram várias pessoas que tentaram salvar as crianças, mas acabaram falhando. Eu já vou explicar por que eu acredito que teve mais do que 5 reencarnações, mas antes deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu vi que tem pessoas teorizando que o Jade e a Tabitha estariam no terceiro ciclo de reencarnação por conta das pulseiras. Existem 3 pulseiras aqui na série e dá a entender que em todas as suas vidas passadas a Tabitha sempre fazia uma pulseira para o seu amado. Então, com base nisso, as pessoas estão teorizando que eles estariam no terceiro ciclo de reencarnação, porque existem 3 pulseiras e essas 3 pulseiras são a que a Tabitha encontrou na loja da Tia Chen, a pulseira que o Henry deixa guardada no seu carro, que foi dado pela sua esposa, a Miranda, e a pulseira que a Tabitha fez para o Jim e ele acabou perdendo em algum determinado momento da vida dos dois. Então, por conta dessas 3 pulseiras, tem muitas pessoas teorizando que eles estão no terceiro ciclo de reencarnação, por conta dessas 3 pulseiras. E uma das coisas que as pessoas estão utilizando para reforçar essa ideia é que os monstros utilizam roupa dos anos 60. Então, o ritual poderia ter começado nos anos 60, seria o período onde esse ciclo de reencarnação começou. Mas se realmente começou nos anos 60, as datas não batem. Para mim, o ciclo de reencarnação aconteceu bem antes. Aquele vilarejo que os personagens encontram, eu acredito que tudo aconteceu naquele lugar. Foi ali que o Homem de Amarelo ofereceu esse acordo de imortalidade. Com base nas alucinações do Jade, a gente vê que ele tem visões ali com o soldado da Guerra Civil Americana. Quando você pesquisa a data de quando aconteceu esse conflito, é mostrado que ele aconteceu entre 1861 a 1865. Então não tem como o ciclo de reencarnação ter começado antes disso. E ainda por cima tem aquele carinha que o Jade vê no vilarejo, que ele tem uma alucinação com um cara ali preso em uma árvore naquele vilarejo. Então, aquele cara ele parece ser de um período bem antes desse soldado, possivelmente sendo bem antes de 1800. Algo que eu estou usando para corroborar essa minha ideia é que quando a Tabitha está no farol, temos várias datas, e a mais antiga era de 1506. Talvez essa data que está no farol ali seja uma data aleatória e o ritual não tenha acontecido nesse período, mas é algo para se pensar. Eu acho que a série não colocaria números à toa, principalmente em destaque.
Se a série realmente confirmar isso, eles não estariam na terceira e nem na quinta reencarnação, como eu já tinha mencionado. Eles estariam, sei lá, na 10ª ou quem sabe até mais. O que eu estou falando aqui é uma teoria. A série ainda não confirmou nada. É bem provável de eu estar errado, mas foi o raciocínio que eu tive com base no que eu fui vendo aqui durante a série. Então, reforçando mais uma vez aqui, o que eu tô falando aqui é teoria, tá? É teoria. Então, as datas não batem. Se o ritual realmente aconteceu nos anos 60, porque os monstros usam roupas desse período, por que o Jade está vendo um soldado da Guerra Civil Americana? Não faria o menor sentido, sabe? A série dá a entender que as visões do Jade são relacionadas às suas vidas passadas. Por isso que ele vê o Christopher. A única alucinação que ele tem ali que não são relacionadas às suas vidas passadas é quando ele vê o carinha do Bar, que se tornou amigo dele da primeira temporada e logo em seguida morreu. Tirando as visões que ele tem com esse carinha do Bar, as outras, pelo menos dá a entender aqui na série, que são relacionadas às suas vidas passadas. Então, se realmente aconteceu nos anos 60, não teria por que ele estar tendo alucinações com um soldado da Guerra Civil Americana, que aconteceu esse conflito em 1865. Se o ritual de fato não aconteceu nos anos 60, por que os monstros utilizam roupa desse período? E a cidade aparentemente parece ser dessa época. Como a gente já viu aqui na série, os monstros eles pegam qualquer coisa que tem no caminho ali, seja objetos ou roupas, e os levam até a sua caverna. Talvez eles só colocaram a roupa dessa época, dos anos 60, talvez eles só colocaram uma vestimenta dos anos 60. E como já é levantado aqui pelos personagens, a cidade não faz o menor sentido. A lanchonete onde eles tomam café e o correio ali que eles utilizam como delegacia, aparentemente eles são dos anos 60. Mas tirando isso, a igreja ali é toda feita de pedra, de um período bem mais antigo do que isso. Tem uma placa de motel e não tem nenhum motel. Essa cidade ela não faz o menor sentido. Parece que quem montou ela foi pegando partes de lugares diferentes, de épocas diferentes e foi colocando naquele local ali, montando essa cidade. Talvez, eu não sei, de tempos em tempos, essa cidade ela é atualizada. E, por conta disso, os monstros mudam a sua vestimenta para se adequar àquela época. Como a cidade tem mais coisa dos anos 60, talvez os monstros estejam utilizando roupa dos anos 60. Mas se a cidade se atualizar talvez para os anos 80, não sei, ou até mais atual, os monstros vão atualizar sua roupa para essa época. Se de fato aconteceu nos anos 60, a data não bate. Os roteiristas podem ter errado ou simplesmente ainda está faltando uma peça no quebra-cabeça e quando eles revelarem vai fazer sentido. Pelo menos eu espero. Mas é bem provável que o ritual tenha acontecido bem antes, pelo menos eu acredito. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo aqui, eu tive uma ideia e vou trazer aqui. Nesse 10º episódio, o Jade veio com um assunto de energia, dizendo que a energia não surge do nada e nem some do nada. E que a alma pode ser feita de energia. E se a alma das pessoas que tentaram salvar as crianças ficaram presas naquele lugar? E quando aparece alguém compatível a eles, eles simplesmente se juntam. Se vocês se lembrarem bem, quando a Tabitha e o Jade chegaram em From, eles sofreram um acidente e bateram a cabeça, possivelmente chegando bem próximo da morte. E se não foi nesse exato momento que a alma da Miranda e do Christopher se uniu aos dois? Se a série for por esse caminho, seria a forma que eles estariam abordando reencarnação. Mas não explicaria o motivo da Tabitha sonhar com From quando ela era criança. E também não explicaria o porquê a Miranda tinha visões com From antes de chegar até aquele lugar. Se a série for por esse caminho, também não explicaria nada. Ainda teria uma certa confusão ali, não faria muito sentido. Essa é a teoria que eu tive enquanto eu assistia a série. É bem provável de eu estar errado, porque a série não trouxe todas as peças do quebra-cabeça. Então é bem provável de eu ter errado nesse raciocínio que eu decidi trazer aqui. E vocês aí que assistiram a terceira temporada aí, o que vocês acharam? Qual é a teoria de vocês? Comentem aqui embaixo. E se vocês gostaram do meu vídeo, ou acham que eu falei alguma besteira, ou falei alguma coisa errada aqui, comentem aqui embaixo também. Eu quero saber a opinião de vocês. E já que eu falei tudo que tinha para falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau!